Como é que eu consigo manifestar e atrair mais prosperidade e riqueza na minha vida? Quando a gente fala de manifestação, a gente sempre pensa em coisas muito grandes, né? Quero uma casa nova, eu quero um carro, eu quero engravidar, eu quero um relacionamento. Não, manifesta coisas pequenininhas. Eu quero dar entrada numa casa, eu quero comprar um terreno, eu quero dar entrada num carro, eu quero fazer um test drive no carro que eu quero. Coisas pequenininhas e às vezes até assim, eu quero melhorar a minha relação com dinheiro, eu quero melhorar meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, antes de ter uma relação estável, né? Então a gente sempre coloca metas quando a gente pensa em algo muito grandão. É frustrante porque essas coisas grandes tendem a demorar um pouco mais de tempo pra acontecer. Então quando a gente aprende a manifestar também o pequeno, a gente visualiza mais fácil as coisas acontecendo e também é uma porta de entrada para que as coisas grandes cheguem na nossa vida, assim. Existe alguma técnica que tu usa para que essa manifestação funcione ou pelo menos fique mais prazerosa de construir essa manifestação? Tem várias técnicas de manifestação hoje no mercado, digamos assim, né? Eu gosto muito do caderno, é o principal que a gente usa e sempre enganando o inconsciente, né? Então, assim, o manifestar é trazer pro presente aquilo que eu ainda não tenho fisicamente. Então, a gente usa essas técnicas. Mas não tá fluindo, a manifestação não tá acontecendo. O que acontece? É uma crença limitante? É alguma coisa que eu tô fazendo errado ali nas minhas técnicas? O que é isso? A gente fala muito de bloqueio emocional, né? Então, por mais que eu queira, por exemplo, uma casa nova, se eu não acredito que eu mereço essa casa nova, dificilmente eu vou ter. Aquilo que a gente acredita sobre a nossa vida diz muito sobre as coisas que vão acontecer. Os meus bloqueios inconscientes, os meus bloqueios de prosperidade, de como foi a minha vida, de como que eu lidei do que aconteceu comigo até agora, vão formando aquilo que a gente acredita sobre a vida. Então, se eu tive uma vida muito escassa na infância, é difícil eu pensar que um dia eu vou morar numa mansão. Ok, eu identifico essas crenças, eu identifico esses bloqueios emocionais. Agora, qual é o passo para eu desbloquear essas questões da minha vida? Quais são os maiores gatilhos, as maiores crenças limitantes sobre o dinheiro que tu vem vendo dentro do teu consultório das pessoas, para que essas pessoas que estão nos assistindo possam se identificar? Tem uma crença que é muito raiz e a maioria das pessoas tem, é que eu não posso ganhar mais dinheiro que os meus pais. Por que muitas das vezes a gente acredita fielmente que vai enriquecer? Mas não parece que existe algo a mais do que só crer que vai enriquecer? Porque na maioria das vezes, o que eu acho? As pessoas, elas se prendem muito a manifestar e não agir. Tá muito mais ligado a não agir do que a manifestar em si. É possível que nas minhas vidas passadas, não necessariamente da minha família, eu tenha feito algum contrato de escassez ou alguma questão de um loop infinito de acontecimentos na minha vida onde que fez com que o meu dinheiro não crescesse? Tem. O que são esses contratos de escassez e como é que eles são feitos e principalmente como é que a gente quebra esses contratos aqui dentro da nossa própria vida? Mara Polinário é terapeuta holística e reikiana, com mais de 15 anos de experiência em autoconhecimento e práticas integrativas. Hoje, vamos revelar como desbloquear sua prosperidade, quebrar contratos de pobreza, eliminar crenças limitantes e usar técnicas poderosas para vibrar em riqueza e manifestar a vida que você merece. Mas pra ti, o que são essas palavras de afirmação que melhoram a nossa crença sobre o dinheiro? O que é o Theta Healing e como é que ele pode nos ajudar nessa questão de prosperidade? E se tu fosse colocar assim numa caixinha as melhores... Eu sei que a gente falou algumas técnicazinhas aqui pra prosperidade, pra riqueza. Se a gente fosse juntar elas e acrescentar mais algumas técnicas para que a gente consiga prosperar, seja na questão mental, da questão da vibracional, né, da manifestação, da lei da atração que engloba tudo. Quais são as melhores técnicas, os melhores métodos que tu encontrou na tua vida e que tu poderia dizer para as outras pessoas? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Mara, como é que eu consigo manifestar e atrair mais prosperidade e riqueza na minha vida? É uma boa pergunta, né? Eu sempre digo assim, não tem uma receita de bolo, né? Eu queria muito que tivesse, na verdade. Que vou te mandar o PDF em anexo, segue que é sucesso, assim. Então, pra mim, além da manifestação, é aquilo que a gente estava conversando, tem a ação junto, né? Eu não posso só ter fé e esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso agir em busca daquilo que eu acredito, né? Que eu acredito que eu mereço, que eu quero pra minha vida. Então, pra mim, é muito isso, assim.
Manifestar eu vou visualizar as coisas que eu quero, né? Se eu conseguir ter aquele momentinho de uma música relaxante, às vezes uma velinha para ter um cheirinho gostoso, parar um minutinho, imaginar o que eu quero daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos e conseguir manifestar, vou anotar isso tudo, é maravilhoso, mas não dá para fechar o caderno, deixar ali e seguir a vida. A gente precisa, eu sempre falo para os meus clientes, né? A gente tem as metinhas, as metas e as metonas. Começa pelas metinhas, faz as tuas metas muito grandes, mas classifica essas metas em coisas que eu posso cumprir que são viáveis. Quando a gente fala de manifestação, a gente sempre pensa em coisas muito grandes, né? Eu quero uma casa nova, eu quero um carro, eu quero engravidar, eu quero um relacionamento. Não, manifesta coisas pequenininhas. Eu quero dar entrada numa casa. Eu quero comprar um terreno. Eu quero dar entrada num carro. Eu quero fazer um test drive no carro que eu quero, sabe? Coisas pequenininhas. E às vezes até assim, eu quero melhorar a minha relação com dinheiro. Eu quero melhorar meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, antes de ter uma relação estável, né? Então a gente sempre coloca metas quando a gente pensa em algo muito grandão. E é frustrante porque essas coisas grandes tendem a demorar um pouco mais de tempo para acontecer. Então, quando a gente aprende a manifestar também o pequeno, a gente visualiza mais fácil as coisas acontecendo e também é uma porta de entrada para que as coisas grandes cheguem na nossa vida, assim. Com certeza. Mas a questão da manifestação que tu falou do caderninho, existe alguma técnica que tu usa para que essa manifestação funcione ou que pelo menos fique mais prazerosa de construir essa manifestação? Sim, tem várias técnicas de manifestação hoje no mercado, digamos assim, né? Eu gosto muito do caderno, é o principal que a gente usa e sempre enganando o inconsciente, né? Então, assim, eu compro uma casa, eu dou entrada numa casa. Tu ainda não deu, tu ainda não sabe nem onde é que vai ser. Mas assim, enganando dessa forma, de trazer isso pro presente. Não, eu tenho um carro, eu estou grávida, eu tenho uma casa, né? Então, colocando esse peso de que isso já é uma realidade, que isso já é teu. Porque em algum lugar do universo já é. Então, a gente vai trazer essa energia de que em algum lugar já é pra pertinho da gente, assim. Então, sempre nessa questão. Outra coisa que eu gosto muito e recomendo muito é o caderninho de gratidão. Antes da gente pedir mais coisas, a gente agradecer por aquilo que a gente tem. Então, assim, eu sempre brinco com as pessoas que eu atendo, né? Bota 5 coisinhas por dia. O começo é fácil. Tu vai agradecer meu pai, minha mãe, meu marido, minha cachorra e minha coelha, no meu caso, né? Agradecer ali. No outro dia, por andar, por respirar, Tu vai chegar no 20º dia, as coisas básicas tu já agradeceu. Então, tu vai te obrigar a agradecer pelo pequeno. Então, assim, nossa, hoje uma senhora me deu bom dia na rua e foi um bom dia tão afetuoso. Obrigada por aquela senhora. Eu agradeço, né? E junto com essas gratidões, tu coloca coisas que tu ainda não tem. Também naquele sentido de enganar o inconsciente. Então, eu agradeço meu marido, meu pai, minha mãe e o meu filho. Eu ainda não tenho filho. Mas eu coloco ali que eu já agradeço por ele. Eu agradeço a minha casa, o meu carro e a minha casa na praia. Eu ainda não tenho uma casa na praia, mas eu já vou agradecendo por aquilo que eu ainda não tenho. Pra gente já tornar... a manifestação é tornar real, né? O manifestar é trazer pro presente aquilo que eu ainda não tenho fisicamente. Então, a gente usa essas técnicas. Outra coisa que eu gosto bastante na área de manifestação é no celular. Hoje em dia, o celular a gente usa muito pra tudo, né? Então, criar um Instagram fake. Não sei se tu já ouviu falar. Eu acho que já, mas pode falar. Tá. Vamos ver como é que é. Tu vai pegando imagens, tipo assim, eu quero uma casa, vou lá, pego a imagem. Eu quero reformar meu quarto. Pega uma imagem lá do quarto, mais ou menos como eu quero. E tu cria um Instagram que só tu tem acesso, pode botar ele privado, ou, sei lá, bota eu e meu marido e tal. E ali tu vai botando, eu quero uma viagem pra Maceió, bota ali uma foto de Maceió. Eu quero viajar pra Disney, bota ali coisas que tu queira. E daí tu vai fazendo esse Instagram fake uma vez por dia, pelo menos tu vai ali, olha, abre aquela imagem, te imagina naquele lugar, sonha, planeja a imagem, pra também trazendo isso pro real. Porque o Instagram é uma coisa que praticamente todo dia todo mundo abre pelo menos uma vez por dia, assim, mais, né, a maioria das pessoas. Então, tu trazer isso pro real, pra uma coisa que, olha, eu estou vendo, sim. Tem gente que faz até montagem, né, se faz uma montagem sua no lugar que quer estar, assim. Então, dá pra trabalhar de várias formas pra trazer isso pro presente também. Essa do Instagram é bem interessante. Eu vi isso daí no Pinterest. Tá, também. No Pinterest, que tu cria lá uma pastinha e deixa todas as coisas que tu quer, viagem, carros. Isso. Essa montagem também é muito legal, né? Eu acho muito interessante isso. Eu confesso pra ti que é uma das coisas que eu mais quero fazer, só que eu tô sem tempo pra fazer isso. Tá. Sem tempo não, eu fico colocando coisa na minha vida pra que depois eu não faça, aí depois eu dou essa desculpa que eu tô sem tempo. Sem tempo. Mas aí, o que acontece, né? Na maioria das vezes não são desculpas.
que a pessoa tem, Sim. por não estar conseguindo manifestar. Na verdade, é alguma coisa que está acontecendo na vida dela, ou que aconteceu, e que ela não está percebendo. Porque assim, ó, na maioria das vezes, poxa, eu tô bem. Eu tô me sentindo bem. Eu tô ali com o caderninho da manifestação, tô fazendo tudo certinho. Minha vida tá muito gostosa. Eu tô vivendo as mil maravilhas. Minha família tá bem. Minha esposa tá bem. Meu marido tá bem. Meu cachorro tá bem. Mas não tá fluindo. A manifestação não tá acontecendo. O que acontece? É uma crença limitante? É alguma coisa que eu tô fazendo errado ali nas minhas técnicas? O que é isso? A gente fala muito de bloqueio emocional, né? Então, por mais que eu queira, por exemplo, uma casa nova, se eu não acredito que eu mereço essa casa nova, dificilmente eu vou ter. Aquilo que a gente acredita sobre a nossa vida diz muito sobre as coisas que vão acontecer. Então, as coisas que por exemplo, eu quero um filho. Tá, mas eu tenho medo, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe. Nossa, tudo isso, o medo, e como é que meu marido vai ser? Meu marido não presta, ele não vai ser um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe pra mim, vai ser uma avó ruim. Então, eu vou colocando esses medos, dificilmente o filho vai vir. A mesma coisa da casa. Eu quero uma casa, mas inconscientemente eu tô pensando, nossa, uma casa maior, como é que eu vou limpar? Eu não vou dar conta, vai dar muito mais trabalho, eu vou precisar de muito mais manutenção. Eu até verbalmente, e até a gente deseja, né, uma casa maior. Mas essas questõezinhas inconscientes que vem trazendo, elas acabam bloqueando. É pra todo mundo? Claro que não, né? A gente vê muita gente que não quer ter filho tendo filho, por exemplo, né? Ou pessoas que que pensam um pouco mais na escassez tendo uma casa boa. Mas na maioria das pessoas funciona dessa forma. Os meus bloqueios inconscientes, os meus bloqueios de prosperidade, de como foi a minha vida, de como que eu lidei do que aconteceu comigo até agora, vão formando aquilo que a gente acredita sobre a vida. Então, se eu tive uma vida muito escassa na infância, é difícil eu pensar que um dia eu vou morar numa mansão. Porque a minha realidade é completamente diferente. E se eu vou alimentando essas crenças ao longo da minha vida, eu não vou conseguir mudar. Eu vou repetir a história dos meus pais. A gente vê muito isso em consultório. Então, acho que é muito disso, assim, eu até quero, mas eu não acredito muito que eu vou poder. E daí é onde muitas vezes bloqueia a questão da manifestação. E como é que eu consigo identificar esse bloqueio emocional? Porque na maioria das vezes a gente tá vivendo a nossa vida e tá nem aí, né? Só tá rodando a vida Piloto ali. automático, né? No piloto automático e não vai percebendo. Como é que eu posso olhar pra dentro de mim e perceber, poxa, eu tô com um bloqueio emocional nisso, ou é uma crença limitante minha? E agora, o que eu faço? Eu não consigo nem identificar. Como é que a pessoa consegue identificar esse bloqueio emocional? A primeira coisa que eu digo a tua vida tá exatamente como tu queria, assim, né? Tá como tu queria, tu tá na casa que tu quer, o salário que tu quer. Não, tá, então a gente tem bloqueio. Porque o universo, ele é próspero por natureza. A gente tem acesso a tudo por natureza. Se a gente vai agora na rua e vê uma árvore, vê uma flor, vê um mar, vê o céu, é tudo próspero, é tudo bonito. Só que a gente tem aqui a crença da humildade ali, né? Então, eu não preciso ganhar 30 mil por mês. Com 5 eu tô feliz. Não, cara, tu merece ganhar 30 por mês, sim, ter uma vida muito próspera. Mas a gente mesmo vai se retraindo. Então, eu esqueci a pergunta. Da onde que vem esses bloqueios? Como é que a pessoa consegue identificar? Tem uma palavrinha muito falada hoje em dia que a gente tem um pouco de medo, que é o tal do autoconhecimento, né? Sim. Então, se conhecer, pra mim, é essencial. Assim como eu preciso saber se eu gosto mais de morango ou de maçã, eu preciso saber o que lá da minha infância eu tô trazendo que tá bloqueando a minha prosperidade, enfim. Então, essa autorreflexão interna, enquanto a gente tá no piloto automático, eu não olho pra mim. Eu tô aqui contigo, daqui a pouco eu saio daqui, eu tenho um atendimento à tarde, daí eu já almoço correndo. Se eu chegar à noite, eu nem lembro mais o que eu almocei, e já vou pro meu atendimento, já atendo ali eles correndinho, e já volto pra casa porque à noite tem compromisso. Então, eu só vou vivendo sem olhar pra essa vida, eu só passo a vida, né? Eu não vivo ela de verdade. Então, identificar de onde que essas crenças vêm é primordial, e a gente vai fazer isso através do autoconhecimento. Mara, como? Para um minutinho à noite, quando tu chegar em casa, e percebe quais foram os teus pensamentos ao longo do dia. Nossa, eu vi um carro lindo e pensei, nossa, eu queria muito, mas esse carro nunca vai ser meu. Tá. Crença ali que eu nunca vou ter um carro bonito. Daí eu tava conversando contigo hoje e eu lembrei de uma coisa lá da minha infância que a minha mãe falou, sei lá, filha, tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. É só quem é rico já é que se mantém rico, né? Quem é pobre morre pobre. Então isso aqui também é a minha crença. Eu acredito nisso? Eu acredito. Aí eu ligo, sei lá, o jornal e vejo ali político, né? Mais um golpe, mais alguma coisa. Porque é isso mesmo. Porque o povo tem que se lascar e a gente tá ferrado mesmo. Então, ir identificando ao longo do teu dia
os teus principais pensamentos, as coisas que tu mais sente, as coisas que mais vibram em ti, é o primeiro passo para identificar as crenças, identificar o que tá te bloqueando, o que tá te limitando. O problema é que a gente não faz mais isso, a gente só vive, chega no fim do dia, dorme e deu. No outro dia nem lembra mais. Então, não é fácil. Eu gosto de ser bem realista, assim. Não é um processo gostosinho. Ai, que fácil, eu vou olhar aqui as minhas crenças e tal. Não é fácil, mas é necessário para haver, de fato, uma mudança na vida. O problema é que é muito mais fácil reclamar, né, Ângelo? Nossa, demais. A reclamação, ela envolve, assim. Se tu reclama de uma fila, brota 3 pessoas do teu lado para reclamar da fila também, rapidinho, assim. Então, é muito mais fácil eu culpar o meu pai e minha mãe do que eu, de fato, me ver como responsável para mudar aquilo ali que eles me trouxeram. Então, é nisso que a gente vai trabalhando, sabe? Quando a gente fala de crença. E depois, assim, que tu identifica essas crenças e esses bloqueios emocional, por exemplo, do dinheiro mesmo que a gente tá conversando. Ok, eu identifiquei que a minha crença aqui vem dos meus pais, vem dos meus pensamentos de, poxa, rico tem que se lascar mesmo, bilionário não deveria existir. Ok, eu identifico essas crenças, eu identifico esses bloqueios emocionais. Agora, qual é o passo para eu desbloquear essas questões da minha vida? De verdade? De verdade. Terapia. Pra mim é primordial, assim. Tu ter alguém que te auxilie no teu processo de cura é essencial. Mas eu sei que não é disponível pra todo mundo, né? A gente sabe que hoje já tá muito mais fácil. Se tu vai em algumas clínicas, tem atendimento gratuito até, né? Nas faculdades, principalmente. Tem alguns terapeutas que fazem atendimento social, mas não é acessível pra todo mundo. Tu tem que querer. O primeiro passo é que tu tem que querer. Eu sempre digo que uma mudança só acontece a partir do momento em que tu cria consciência que precisa algo ser mudado e deseja essa mudança. Não adianta eu ficar aqui falando, ai, Ângelo, tu devia deixar de ser mais, sei lá, arrogante. E tu diz, eu não sou, né? Então tu não vai mudar nunca. Sei lá, não tô te chamando de arrogante, mas Claro. só um exemplo. Então a gente só vai mudar aquilo que eu identifico que preciso e quero mudar. Sozinho se torna mais difícil, mas não é impossível. Então, é trazer pro racional. A partir do momento que eu já sei que eu acredito que a gente tem que trabalhar muito pra ter dinheiro, porque a minha mãe um dia me falou isso, eu vou começar a brigar com a minha cabeça. Porque é pensamento, é mentalidade. Então, se eu acredito em algo e eu não quero mais acreditar naquilo, é uma construção diária de, pra mim, isso não faz mais sentido. Então, quando tu perceber que vem aquele pensamentinho, não, eu cancelo, não quero mais, isso não faz sentido pra mim, é uma briga interna. A gente vai conversando com a gente ao longo do dia quando a gente identifica esses pensamentos. Parece meio raso, mas funciona muito. A gente ir trocando a nossa mentalidade. E, de novo, né? Não é um processo rápido. Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Mas com dedicação, tempo e paciência, a gente consegue qualquer coisa. Imagina, assim, ó, eu acredito muito numa coisa. Se a gente quer trocar as nossas crenças, a gente tem que estudar. Tem que olhar pra si. E assim, ó, claro, terapia, em alguns momentos da nossa vida, vai ser muito caro pra gente. Isso, né? isso. E eu entendo isso. Entendo de fato. Mas existe outras possibilidades de você encontrar conhecimento também através da internet. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um 3G. Se não tem um 3G, todo mundo tem um Wi-Fi ou um Wi-Fi por perto. E nesse momento onde a pessoa tem acesso à internet, ela pode pesquisar aquilo que tá complicando a vida dela. Por exemplo, poxa, eu não tô conseguindo ter dinheiro, eu não tô conseguindo vibrar na energia do dinheiro. Poxa, o que custa, né, ao invés de parar para reclamar, parar para pesquisar sobre isso. Eu percebo o quanto as pessoas estão paralisadas para procurarem soluções. Até mesmo esses dias eu vi que as pessoas elas têm vergonha e medo de conversar com o ChatGPT. Poxa, o ChatGPT é um robozinho ali, ele não vai te bater. Ele não vai te julgar, né? Ele não vai te julgar. Talvez sim. Talvez se tu pedir para ele te julgar, ele vai te julgar. Então, assim, poxa, as pessoas estão com medo, estão com receio de buscarem conhecimento para elas mesmas. Mas, poxa, se quer melhorar de vida, quer melhorar de algum aspecto da vida dela, pesquisa no YouTube. Pesquisa, perceba ali quais são os gatilhos, quais são as coisas que estão acontecendo na sua própria vida para que melhorem. Só que aí tem um ponto. Algumas pessoas, elas não têm a capacidade de identificarem as coisas da vida delas. Né? Às vezes tem alguma dificuldade ali de cognição, ou às vezes não, ou só questão de, poxa, eu tô vivendo minha vida no automático, não me percebo a mim mesmo. Quais são os maiores gatilhos, as maiores crenças limitantes sobre o dinheiro que tu vem vendo dentro do teu consultório das pessoas, para que essas pessoas que estão nos assistindo possam se identificar?
Tá, a gente tem muito gatilho. A principal crença que eu pego é merecimento, de não acreditar que de fato merece uma vida melhor. Então, tu vê os teus pais lutando por uma vida boa por muitos anos e acredita que tu tem que reproduzir a vida deles. Isso pega muito. A questão familiar pega muito quando a gente fala de dinheiro. Tem uma crença que é muito raiz e a maioria das pessoas tem, é que eu não posso ganhar mais dinheiro que os meus pais. Então, assim, a partir do momento, sei lá, o teu pai e tua mãe, tu viu, eles ganham 3 mil por mês a vida inteira. Tu chega no 3,5, tu te paralisa. De propósito? Claro que não. Porque racionalmente, tu diz que tu quer, não, eu quero ganhar mais, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ganhar melhor. Mas inconscientemente, nas crenças que são invisíveis, tu te paralisa. A gente chama de teto financeiro, né? É até onde eu acredito que posso ganhar. Então, eu bato no teto financeiro. Por muitos anos da minha vida, meu teto financeiro foi 3 mil reais por mês, assim. Então, eu chegava ali, 3,5, alguma coisa em casa ia estragar. Alguma coisa, assim, um cachorro fica doente, tem que comprar um remédio de última hora pra gastar mais daquele dinheiro que seria extra, digamos assim, né? Hoje, graças a Deus, a gente foi pulando essa fase. Mas a gente... Ai, Mara, eu faço coisa e... Nossa, meu dinheiro não rende, não vai. Eu até fiz um pouquinho mais esse mês, mas daí eu tive que... O meu carro estragou, tive que usar aqui. Então, essa crença é uma das principais, assim. O que eu acredito, o que eu mereço... E principalmente aquilo que vem do pai e da mãe. E outra coisa muito importante é relação com Deus. Relação com a espiritualidade. A Bíblia, os evangelhos, acho que a maioria das religiões traz muito da humildade, né? Então, só os humildes entrarão no reino dos céus. A Bíblia traz muitos desses papéis, né? Então, tem a crença de que se eu ganho um pouquinho mais, então eu tenho que doar para entrar no reino dos céus. Ou então eu só vou ser uma boa pessoa se eu... Não, vamos supor, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Eu vou ficar snob, eu vou ficar arrogante, eu não vou mais querer saber da minha igreja. Então, as pessoas se travam muito inconscientemente por conta da religião, por conta da relação com Deus, assim. Isso é muito comum em consultório, muito mesmo. Sim, mas aí eu acredito que é mais uma questão de não entender muito bem o que acontece na palavra de Deus, né? Porque não necessariamente o que está escrito ali significa que a pessoa deveria... Vou recapitular. O que a pessoa vê ali na Bíblia, às vezes ela distorce algumas coisas, né? Porque é mais questão do que você entende do que está lendo ali. Então, muitas vezes a pessoa pode parar e pensar, poxa, é mais fácil como é que é aquele animal que tem duas córcoras? O camelo. O camelo. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico passar no céu. Aí eu fico pensando, poxa, pra que olhar dessa maneira? Olha pro teu pastor que é rico pra caramba. Poxa, ele tem dinheiro, ele adora a Deus. Tá fluindo, seja lá o que ele estiver fazendo. Eu não tô falando se o pastor tá sendo ruim e ganhando dinheiro. Não, eu tô falando, existe pessoas dentro da fé que estão enriquecendo também. Olha pra eles. Olha pra eles. Se espelha, né? Se espelha. Poxa, olhar pra tua religião, ou seja ela qual for, e pensar, ok, eu vou entrar dentro dessa caixinha aqui e os ricos... Eu quero longe de mim porque eu não vou pro céu. Poxa, tem muito rico que tá indo pro céu. Eu não tenho certeza disso, tá? Eu só tô falando. Mas eu acredito que sim. Poxa, existe muitos ricos, muito milionários, bilionários, muito bons. E aí, se olhar pra dentro de si e perceber, poxa, talvez eu não possa ir pro céu por causa da minha religião. Talvez, acho que a pessoa tem que olhar um pouquinho mais pro pastor, olhar muito mais pras pessoas que são ricas, milionárias, e são de Deus, e pensar, ok, eu quero ser que nem aquela pessoa. Eu tenho certeza que aquela pessoa ali vai pro céu. Seja ela se tem certeza ou não. Mas aí o que acontece, Mara? Por que muitas das vezes a gente acredita fielmente assim, que vai enriquecer? Eu sei que a gente já tocou nesse assunto de crenças e tudo mais, mas não parece que existe algo a mais do que só crer que vai enriquecer? Porque na maioria das vezes, o que eu acho? As pessoas, elas se prendem muito a manifestar. E não agir. Tá muito mais ligado a não agir do que a manifestar em si? Eu acredito, né, que agir é imprescindível. Então, aquilo não adianta eu falar que eu quero uma casa nova se eu tô em casa não trabalhando, né? A gente não nasceu, quem não nasceu herdeiro, né? Precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro. Só que daí eu posso me contentar com
não tô diminuindo o CLT, né? Mas eu posso me contentar em trabalhar um CLT porque aqui tem benefício, porque aqui tem uma coisa boa e eu me conformo em ganhar o 3 mil por mês, 4 mil por mês. Ou eu posso buscar um trabalho que me renda mais. Posso ir atrás, eu posso fazer por mim. Hoje em dia, a gente tá vivendo a era da internet. Tá muito mais fácil trabalhar com internet e ganhar mais dinheiro. Graças a Deus, eu sempre digo, gente, a internet é um presente de Deus, a gente tem que saber usar. É um presente da espiritualidade, a tecnologia vem dali. Então, a gente tem que saber usar a nosso favor também. Então, buscar formas de trabalho, estuda, te dedica. Ai, mas eu tenho 40 anos e a minha vida inteira eu trabalhei, sei lá, de motorista em tal empresa e agora me demitiram. Eu tenho que trabalhar, achar outro emprego de motorista. Cara, aproveita, se tu foi demitido, tu tem 5 meses de seguro, vai estudar uma coisa nova, te dedica pra algo novo, não te bitola naquilo porque eu fiz a minha vida inteira e vou ter que repetir isso daqui. Então, pra mim, manifestar é extremamente, é muito importante, mas a gente vê pessoas que prosperam sem de fato manifestar. Então, tem as duas coisas. Que bom que a gente tem o conhecimento da manifestação, porque vai dar uma aceleradinha, com certeza. Mas agir é imprescindível. Em qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida, tu vai precisar agir, né? Vai precisar te jogar pra frente, tu mesmo te empurrar. A gente fala muito de fé ativa. A fé ativa é justamente isso. Eu acredito em Deus, mas eu faço a minha parte. O problema é que às vezes vem a frustração, né? Talvez aquilo ali realmente não era pra ti. Talvez tá te jogando pra um outro lugar e talvez tu não vai conseguir trocar a casa. Sei lá, eu queria uma casa de 3 cômodos no Pio Correia. Não, talvez tu vai conseguir uma casa de 3 cômodos ali no bairro Michel. E daí já me frustro. Ai, não, mas eu queria lá no Pio Correia e tal. Então, entender que tu vai agir, tu vai acreditar, tu vai agir, mas aquilo que é pra ser teu é que vai chegar até ti. Então, tentar trabalhar essa frustração também, né? De nem sempre conseguir aquilo exatamente como a gente desejou. Com certeza. E na parte de agir, é motora, digamos assim, né? A pessoa tem que ali fazer acontecer. Mas em diversos momentos da nossa vida, e o que eu percebo também na internet, as pessoas falando o quão prejudicial é algumas frases que a gente solta no dia a dia e que isso acaba trazendo escassez para nossas vidas. O que tu identifica de frases, de palavras, de momentos da tua vida, não da tua, das pessoas em si, que elas fazem e que poderiam talvez não falarem? Tá, tem muito senso comum, né? Das frases que são de escassez. Então, é aquilo de... a questão do pobre e da felicidade, né? Dinheiro não traz felicidade. Essa frase é uma das mais comuns. Acho que todo mundo já ouviu isso em algum dia da vida. E, meu querido, pode não comprar a felicidade, mas vai te trazer uma paz que vai te trazer felicidade, né? Nossa, eu prefiro estar chorando ali na minha Lamborghini do que chorando em casa. Limpando as lágrimas com dólar, né? Aqui, nossa. Exatamente. Essa é uma frase que a gente pega muito. Ai, não, mas olha lá, minha família brigou a vida inteira por dinheiro, então hoje eu prefiro ficar aqui de boa na escassez pra não brigar. Não, o dinheiro ele é uma energia neutra. Ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. A gente é que vai fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente já é. Ele potencializa. Se tu já é uma pessoa ruim, ele vai potencializar a tua ruindade. Se tu é uma pessoa boa, ele vai potencializar a tua bondade. Então, a gente, né, essa questão do dinheiro traz felicidade, sim, né, ela é importante, ela vai te trazer paz. Tu vai poder olhar pra doença dos teus pais, né, e ajudar. Tu vai poder olhar pra uma pessoa passando fome na rua e vai poder dar uma cesta básica, vai poder ajudar de alguma forma. Então, o dinheiro, ele traz também felicidade e paz. Outra coisa que a gente vê muito, assim, de frases é aquilo: dinheiro não nasce em árvore, só quem nasceu rico é que vai ter mais dinheiro, quem nasceu pobre morre pobre. Tem essas frases que a gente repete sem perceber ao longo do dia e repete. É engraçado falar, né? Quando a gente, nasci pobre, vou morrer pobre mesmo. As pessoas riem ao redor, mas estão reforçando isso dentro de si, né? E daí que tá o grande vilão. E as pessoas às vezes acham que é só palavras, né? Mas tudo é no mental. Tudo é mental. Tudo. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, eu não vou me estender muito, mas tudo é no mental. Todas as coisas que foram criadas começaram no mental antes. Ninguém criou esse copo aqui, ó, sem pensar nele antes. Poxa, eu tô precisando de alguma coisa para colocar meu líquido. Eu vou pensar aqui, o que eu posso fazer? Tá. Aí elas ligam algumas coisas à outra. Talvez ela viu um coco e o coco, ele cortado no meio, ele segura água. Tá. Se eu criasse algo a mais... Então, é tudo no mental. As frases também que a gente solta, elas vão vir à tona na nossa vida física, em algum momento. Parece, assim, ó, beira a loucura. Falar, nossa, poxa, se eu falar que
pobre nasce pobre e morre pobre, vai fazer com que eu morra pobre de verdade. Olha, sim e não também. O não vai depender muito se tu agir para tua vida. E sim, se tu vê aquilo como uma verdade absoluta na tua vida. E tu sempre vai olhar com aqueles olhos. É como tu falou, né? Às vezes a gente vive a nossa vida como a dos nossos pais. Eu há um tempo atrás, eu percebi o quanto eu vivia com os olhos dos meus pais. E essa é uma frase que me chocou muito. Você está vivendo a sua vida ou vivendo com os olhos dos seus pais? Isso me arrepiar. isso é uma das coisas que mais mexeram comigo. Eu comecei a me arrepiar também, engraçado. Isso mexeu muito comigo. Porque eu percebi o quanto eu sou fiel aos meus pais. De uma forma boa. Mas existe a forma ruim de ser fiel aos seus pais naquela questão. Poxa, eu não posso ganhar, que nem tu falou, mas meus pais. E às vezes é inconsciente, às vezes Claro. a pessoa nem percebe. Mas se ela olhar pra dentro de si, olhar pra todos os meses que ela vem passando e... Poxa, eu não tô ganhando mais do que os meus pais, o que tá acontecendo? Tá, será que é porque eu tô num trabalho que não tá me dando tanto dinheiro? Ok, talvez seja isso. Mas será que é uma coisa muito mais mental? Aí ela pode se analisar, perceber se é o trabalho dela. Ok, o que eu posso fazer pra resolver isso? É mental e eu posso aumentar esse meu ganho? Ok, o que eu posso fazer no meu mental pra que eu melhore? E aí, só que tem uma coisa, e a gente tá fazendo essa ligação entre mental e família. Tu falou uma questão de que às vezes a gente leva coisas das nossas famílias pra frente. Só que aí que tá. Na maioria das vezes a gente percebe que a nossa família também é boa, também é tranquila, tem dinheiro. E o que acontece com essas famílias que tem bastante dinheiro, só que eu aqui não tô conseguindo? E aí entra a parte da regressão que tu também trabalha, que a gente vai entrar nesse assunto. É possível que nas minhas vidas passadas, não necessariamente da minha família, eu tenha feito algum contrato de escassez ou alguma questão de um loop infinito de acontecimentos na minha vida onde que fez com que o meu dinheiro não crescesse? Tem. Vou contar um caso de regressão que foi relacionado a dinheiro. Perfeito, adoro relatos. Então tá. Esse caso eu já atendi há muito tempo atrás, assim, é uma pessoa que hoje eu sei que está mais próspera, então eu gosto de contar porque teve um final feliz, né? Ele é uma pessoa já dos seus 40 e poucos, quase 50 anos, uma vida inteira de luta. Casa própria, mas daí vendia para trocar por uma casa, adquiria uma dívida de novo, carro sempre pagando as parcelas, né? Dava o carro de entrada e fazia outras parcelas para comprar um novo. Então, assim, muita dívida de cartão de crédito, assim, completamente endividado, sabe? Não tipo, eu devia 1 milhão no banco, mas não conseguia mudar a vida, né? Era sempre aquela coisa ali. Tinha esposa, tinha filhos e tal. E sempre aquela coisa. A primeira sessão de regressão dele que a gente viu, ele era um senhor de escravos. Então, assim, tinha uma casa muito bonita, muitos escravos, muita plantação, muita coisa, o que hoje a gente condena, mas na época era uma pessoa muito rica, né? Muito bem vista pela sociedade por ser rica. E ele devia muito, só que ninguém sabia. Então, os cobradores começaram a vir, e ele tinha esposa e uma filha na época. Então, os cobradores começavam a vir, batia na porta, ameaçava a família dele. Então, isso tudo começou a ser um transtorno para ele naquela época. Até que ele tirou a própria vida. Então, ele não aguentou a pressão das dívidas naquela época e tirou a própria vida. A esposa e a filha foram expulsas da casa, porque pegaram para pagar as dívidas. Imagina a mulher naquela época, né? Que se lasque. Então, tiraram elas da casa, elas foram foram morar numa casinha muito humilde. E ele não... Porque quando a gente morre, a gente ou vai pro plano espiritual, né? Ou a gente pode ficar preso aqui na Terra também, ou ir pro umbral, enfim. Ele ficou preso aqui, vendo aquela situação toda, viu que elas foram pra uma casa muito humilde, que a mulher começou a lavar roupa, assim, pra ganhar dinheiro, assim, e as duas sempre naquela situação. E ele ficou meio louco, assim. Ele se transtornou com aquilo tudo. E ele se vinculou a espíritos não tão legais assim. O que a gente chama de gangue espiritual. Que são espíritos com uma vibração mais baixa que se associam para fazer maldades, né? Na Terra. Então, ele começou a atormentar os novos moradores da casa. Para que nada desse certo ali para aquelas pessoas. Até que foi, eu não lembro exatamente os detalhes, mas que a casa pegou fogo e acabou. E ele continuou naquele transtorno, daí ele tinha se associado a essa gangue, então ele devia para eles, né? E ficou provavelmente séculos. A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas eu acredito que tenha sido pelo menos ali uns 100 anos nessa coisa. Até que um dia, já cansado de viver essa vida de
triste, assim, né? Veio uma pessoa resgatar ele pra levar ele pro plano espiritual, que era a esposa dele. Então, tantos anos tinham passado que ela já tinha morrido, ela já tinha ido pro plano espiritual, tava bem, e veio resgatar ele. Então, ali foi bem linda, né? O reencontro e tal. Eles foram pro plano espiritual juntos, ele se curou e foi a última vida dele. Veio pra esta vida. Nessa vida, a família dele não era uma família pobre. Não era uma família riquíssima, mas não era uma família pobre. O pai e a mãe eram separados, mas viviam super bem. E ele sempre nesse padrão. Então, a gente entendeu ali que ele precisava pagar dívidas. Ele estava ligado com aquilo lá. Ele tirou a própria vida dele no peso de que eu morri devendo. Então, esse morri devendo, hoje eu tenho que pagar dívida. A minha vida inteira eu vou ter que pagar dívida, porque eu fiquei devendo lá. E daí, assim, claro, isso já faz anos, né? Como eu digo, a mudança, ela não é rápida. Ele devia bastante dinheiro, então ele não ganhou na Mega Sena. Mas ele foi se organizando de quitou carro, quitou casa. Quando trocou de carro, tinha um dinheiro guardado já para não precisar ficar com a dívida. Trocou de casa, né? Conseguiu quitar as dívidas do cartão de crédito. E hoje ele vive super bem. É uma pessoa que eu ainda acompanho, assim. Então, hoje ele vive muito bem. Ele é super rico? Não, mas por mentalidade, porque ele poderia. Mas ele se conformou de tipo assim, eu não devo mais nada, tá muito boa a minha vida assim. Então, ele saiu de um padrão de muitas dívidas pra hoje eu não devo nada. Então, ele se conformou com isso, pra ele tá ok. E tudo bem, ele tem o livre-arbítrio dele, a gente respeita, né? Mas é um caso muito comum de regressão, da gente morrer com essas dívidas e acreditar, e daí é uma coisa mental, mais inconsciente, de que eu preciso hoje pagar essas dívidas. Nossa senhora. Que, assim, é inacreditável o quanto de coisas existem na nossa vida que a gente não tem nem ideia do acontecimento. E só vai ter ideia só quando a gente for para uma terapia holística, né? Uma regressão, para se entender. Mas assim, continuando na parte da regressão ou das vidas passadas, pessoas falam muito sobre contratos, né? Contratos de escassez. Sim, existe muito. O que são esses contratos de escassez e como é que eles são feitos e, principalmente, como é que a gente quebra esses contratos aqui dentro da nossa própria vida? Tá. Para dar um exemplo melhor de contrato, porque quando a gente fala em contrato, em pacto, a gente acredita que tá assinando algo, né? Então eu aqui me comprometo a ser pobre para sempre. Quando eu olho pro meu marido e falo assim, eu te amo para sempre, eu juro, a gente vai morrer junto e na outra vida a gente vai estar junto também. Ali eu tô selando um pacto com ele, de que o amor é para sempre. Então, quando eu vou para uma outra vida, às vezes ele não vem junto, então eu custo a me relacionar porque eu tenho um contrato, um pacto, um voto de amor eterno com uma outra pessoa. E assim é com dinheiro. Às vezes eu fui muito rico numa outra vida e fui uma pessoa muito ruim. E daí chega lá no plano espiritual, eu digo, Deus me livre, não me deixa com dinheiro porque senão eu vou ser aquilo de novo. Eu não quero. Então eu venho com esse voto, esse pacto, esse contrato de que eu vou ser pobre para eu não ser ruim. Se eu sou pobre, eu sou bom. Isso também é uma crença limitante, mas que daí acompanha ele de uma outra vida por conta de coisas que ele viveu numa outra existência. A gente consegue romper eles através da regressão. Algumas terapias energéticas também trabalham com essa quebra de contrato. O Theta Healing é uma terapia que trabalha muito com a quebra de contrato, de voto e pacto, enfim. Mas a gente... eu nunca conheci nada, Mara. Eu não tenho dinheiro para fazer, eu não sei como... É mudança de mentalidade. Às vezes ir repetindo, né? Hoje eu não quero mais as autoafirmações, né? Isso não faz mais sentido pra mim. Eu não quero mais ser pobre. Sabe? Algumas coisas bem simples. A gente acha que, tem que ser uma coisa super bem elaborada. Não, cara. Fala que tu não quer mais ser pobre. Repete isso 20 vezes por dia que tu já vai notar a diferença na tua vida. Depois de um tempo, óbvio, né? Então, essas coisinhas dá pra gente ir trabalhando também pra quebrar esses contratos. Perfeito. O que são essas autoafirmações que a gente pode fazer na nossa vida? Porque eu sei que a maioria das pessoas que eu vejo no vídeo do YouTube, as pessoas falam, poxa, fala isso várias vezes ao dia que vai funcionar. De certa forma, eu acredito muito nisso, porque como a gente falou, a palavra tem poder, mas é aquele negócio, não basta só falar, tem que agir. Isso. Mas pra ti, o que são essas palavras de afirmação que melhoram a nossa crença sobre o dinheiro? Então, quando a gente fala de crença, a gente fala de inconsciente, né? Uma crença limitante tá lá no meu inconsciente. Eu não faço de propósito, mas de alguma forma eu acredito. Quando a gente fala das palavras de afirmação, que tu vai repetindo, eu vou falar 50 vezes por dia que eu sou próspera. Poxa, em algum lugar isso vai estar mexendo em mim, não tem como. E claro, não é só falar, né? Mas sentir. Então,
Eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Tem gente que olha no espelho, né, e fala pra si mesmo, tu é próspera, tu é próspera. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito ali de falar. Se tu é mais de boa, então tu já vai sentir mais. Agora, se tu já é mais energético, vai falar, tu é próspera e pronto. Então, cada um vai encontrar a sua forma. O ideal é que tu encontre a tua forma de fazer. Mas é muito disso, assim. É impossível que tu repita tantas vezes uma afirmação durante um mês, por exemplo, e não mude nada na tua vida. Porque as nossas principais crenças vieram das coisas que falaram pra gente, né? Que o pai e a mãe reforçaram muito. Tem uma coisa que a gente traz, inclusive, da psicologia, né, Ângelo? Até os nossos, mais ou menos 8 anos, ali a primeira infância, então 7, 8, 9 anos, dependendo da criança, a gente aprende tudo sobre a vida. A gente vai aprender as cores, os números, a escrever, a comer, a andar. E as pessoas que mais ensinam isso pra gente são os pais, ou avós, quem é criado por avós, né? Mas ali é a nossa base. Então é nessa fase da vida que a gente aprende mais as coisas. Aquilo que eles falam pra gente tem muito poder nessa fase. Eu tô aprendendo tudo. Eu não vou conseguir te falar hoje, ai, Ângelo, sabia que isso aqui não é preto, isso aqui é roxo? Tu não vai acreditar em mim. Assim como eu falar, não, a prosperidade é linda pra todo mundo, tem dinheiro sobrando. Tu não vai acreditar, porque não foi o que tu aprendeu com os teus pais. Então, essas falas, as afirmações, a gente vai lá no inconsciente pra ir mudando a mentalidade das pessoas que tá inconsciente mesmo. Assim, eu recomendo bastante as autoafirmações. Perfeito, eu também gosto bastante, principalmente naquela questão de imaginação, né? Eu tô fazendo muito isso, né? Eu tô fazendo a parte da gratidão no banheiro, né? Quando eu tô tomando banho, é muito bom, muito gostoso. O banho é bom pra isso. Mas de noitezinha, antes de dormir, ali enquanto eu tô orando, depois eu faço o meu agradecimento de gratidão, né, no caso. E também de manhã, é muito importante eu fazer. Mas tem uma parte que a gente tá falando aqui, que é só de pensar em ser, tá? Mas uma das coisas que as pessoas falam bastante no YouTube, eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu tô estudando bastante isso no YouTube, então eu vou trazer pra vocês. Que é o seguinte, as pessoas... Aí tem uma linha muito tênue entre ser e ter. Algumas pessoas falam, poxa, para você começar a ter uma mentalidade de riqueza, você precisa começar a ir em locais de gente rica, precisa comprar coisas de gente rica, precisa ir em restaurante e gastar um dinheiro. Ok, eu acho isso muito viável, porém você tem que entender o seu contexto, né? Se, por exemplo, poxa, você tá ali e não tem muita grana. Ok, não faz muito sentido você ir num restaurante muito caro, porque lá na frente você vai pagar a conta, literalmente. Então, talvez começar de pouquinho em pouquinho, não é? O que tu acha dessa questão de ser e ter pra ti? Essa questão do restaurante, inclusive, assim, é que acho super legal essa questão também de tu começar a normalidade. Porque tudo aquilo que é normal pra gente fica mais gostosinho, né? Então, se é normal pra ti estar num restaurante rico, aquilo ali vai virar a tua normalidade. Só que não adianta tu tá lá e pensando, meu Deus, olha que caro que é as coisas do cardápio. Vou pegar esse aqui que é o mais baratinho. Então, não vai adiantar de nada, assim. Então, essa questão do ser e ter é justamente isso. A gente precisa exercitar o ser para depois ter. Tem uma frase que eu gosto bastante, assim, uma coisa que a gente trabalha bastante é do acreditar, né? E o acreditar tá muito semelhante do ser, né? Porque tudo aquilo que acredito eu sou e como consequência eu tenho. Então, se eu acredito 50% numa coisa, eu me movimento 50% em direção àquilo. Então, eu acredito mais ou menos que a manifestação dá certo. A Mari e o Ângelo estavam falando, tal. Acredito mais ou menos. Pode ser, vou ver aqui pra ver se dá certo. Tu vai só 50%. Tu não vai te dedicar 100%. Agora, se tu escuta o podcast e diz, nossa, faz muito sentido, que legal. Eu vou pegar agora o meu caderno, vou criar o meu climinha aqui, vou fazer 100% acreditando naquilo ali. Tem 100%. De mais chances, né? Não quer dizer que vai dar certo. Mas 100% tu colocou a tua intenção naquilo. 100% pra fazer, movimentar pra dar certo. Não é o quanto eu acredito que importa, é o quanto eu me movimento pra que aquilo aconteça que eu importo. Então, acho que isso faz muito a ver com a questão. Porque primeiro eu sou, primeiro eu sinto, né? Eu me sinto próspera, eu me vejo como uma mulher próspera, eu entendo que eu sou próspera. Pra então, eu poder ter as coisas materiais da prosperidade. Essa questão do restaurante é muito válida. Eu vou ficar, sei lá, sem comer, sem sair, sem gastar excessos o mês inteiro pra tentar ir lá num restaurante bem gostoso, né? Me sentir naquele ambiente, vou me arrumar e tal. É muito válido, mas é isso que tu tem uma organização pra isso. Não adianta tu passar no crédito no final e no próximo mês tu não ter dinheiro pra pagar a fatura. Que daí vai reforçar que tu é pobre, né? Então, tem toda essa questãozinha
Com certeza, achei muito válido tu falar sobre essas questões. Mas olha só, quando a gente está namorando, casado com uma pessoa que não liga muito para essas questões de manifestação e está sempre ali na escassez, não por culpa dela, na maioria das vezes a gente não tem. Algumas vezes a gente tem culpa sim. Mas vamos colocar assim, vamos fazer o advogado do diabo. A gente não tem culpa nessas questões de, poxa, eu tô na escassez. E aí por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito dessa questão da metafísica, da lei da atração, só que o meu cônjuge ali tá me arrastando. O que tu indicaria pra essa pessoa? Tá. Eu gosto muito do exemplo, né? Eu acho que o exemplo move. Então, eu estou nessa vida, digamos assim, muito antes do meu marido. No começo, ele era mais resistente, ele nunca me... Ai, amor, nada a ver. Nunca foi dessa forma, mas tipo... Tá, vai, que se um dia quiser, eu vou junto. Mas sempre olhando assim de longe, né? Hoje não, hoje a gente pensa igual, a gente vibra igual, a gente faz as nossas manifestações juntos, né? As orações junto, enfim. Então o exemplo arrasta. Não dá pra te forçar ninguém a mudar. Ninguém muda porque tu quer que ele mude, né? Ele só vai mudar quando ele quiser. Então, a partir do momento em que tu mostra, ai, olha aqui que legal isso daqui, eu tô fazendo isso daqui, viu que deu certo e tal. E a pessoa diz, ai, nada a ver? Duas opções. Eu não vou mudar ele por mim, né? Então, ou tu faz sozinho e continua mostrando, uma hora dificilmente não vai mexer, a onda lá que tanto bate até que fura na pedra, né? Então, provavelmente em algum momento ele também vai mudar no tempo dele, não no teu, né? O que a gente tem um pouquinho de pressa de não entender o tempo do outro. Então, tenta fazer a questão do exemplo, porque é a mais eficiente. Ai, Mara, se passaram 10 anos, eu tô aqui, nossa, eu manifesto, eu cocrio, eu vou, eu faço, aconteço, e o meu marido tá lá pensando que não quer, tá. Tu vai aceitar ele dessa forma? É isso aqui que ele tem pra te oferecer. Passaram-se 10 anos, ele não mostrou interesse em mudar. Tu tá disposta a ficar mais 10 anos com ele? Continua, vai a tua vida e, infelizmente, ele vai vindo depois. Ou então, daí, realmente é um momento de... Tá, então talvez a gente esteja em caminhos diferentes. Porque a gente não força o outro a mudar, né? Eu trabalho muito com relacionamento em consultório. Acho que é a segunda escala ali do que eu mais trabalho. E é muito isso. A gente não consegue abrir o zíper da cabecinha do outro, botar as coisas dentro e fechar. A gente precisa esperar e respeitar o tempo da outra pessoa de mudança. Isso pra tudo, né? Pai, mãe, cônjuge, filho, enfim. Então, se ele não conseguir te acompanhar e for muito importante pra ti que ele te acompanhe, não vai amarrar uma cordinha e puxar. Então, às vezes, os caminhos diferentes mesmo que chegou aquele momento. O exemplo arrasta, né? Não tem como. Muito. A gente falou sobre filho, né? Tu tocou no assunto sobre filho. Tens filho, Mara? Não tem. O que tu falaria pro teu filho nessas questões de dinheiro para que ele não tenha uma crença limitante lá na frente? Tá, isso é uma pergunta muito importante, porque a gente tá construindo, né? Hoje a gente tá falando que a gente trouxe muitas coisas dos nossos pais e eu não quero que o meu filho traga as mesmas coisas que eu trouxe. Eu acho que, Ângelo, é além do falar, né? É o que tu vai dar de exemplo, porque as nossas crenças, elas vêm de duas formas. As ativas, que é o teu pai olhou nos teus olhos e falou, olha, fulaninho, o dinheiro é assim, assim, assado. E vem daquelas também que a gente aprende pelo exemplo. Então tá, às vezes o meu pai falou que o dinheiro é abundante, mas eu vi lá ele contando moedinha pra gente ir na pizzaria. Então é aquilo ali que vai ficar, o exemplo arrasta. Então a gente aprende muito mais pelo que a gente... exemplifica do outro, que a gente vê que o outro tá vivendo, do que por palavras. Então, eu acho que na hora da criação de um filho, o maior exemplo é esse, é tu tentar mostrar que tudo é próspero. Olha, filho, não dá pra gente ir na pizzaria hoje, não é porque a gente não tem dinheiro, é porque a gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Não dá pra comer McDonald's todo dia. Eu tenho uma coelha, né? E nas sementinhas dela tem um negocinho que é completamente industrializado. É um vermelhinho que fica no meio. E ela só quer comer aquilo. Ela ignora as outras sementinhas e come aquilo. E eu falo pra ela, eu também queria comer lanche todo dia. Não dá. Tu vai comer o que tem. Depois é o milho e o girassol. Então é muito isso pra criança também. A gente poderia ir na pizzaria todo dia. Às vezes até não pode, né? Mas já vamos dar o exemplo ali pra ela. Mas a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, comer saudável. Não dá pra enviar carboidrato daquele jeito, gordura, né? Todos os dias. Então, é demonstrar pra ela que o dinheiro é muito importante. Mas não é porque a gente tem que a gente precisa gastar. A gente tem outras coisas que a gente pode fazer. Ai, pai, eu queria ir num parque de diversões. Tá, mas a gente tem jogos pra jogar em casa, olha que momento legal em família. Então, acho que isso é legal também, sabe? Mostrar outras formas de prosperidade, não só do dinheiro. Com certeza.
Essa é uma das partes que vai mais mexer comigo, porque eu sou pai, né, agora. Ah, é? É um bebê? Um bebezinho. Ah, que legal. Tem 1 mês e uma Que legal. semana. por aí. Parabéns, então. Obrigado. Papai novo. Eu tô muito feliz com ele e é uma das coisas que eu mais tô colocando na minha cabeça, né? O que eu vou ensinar Uhum. pra ele através do meu exemplo. E esse podcast também, inclusive, quando ele crescer, eu vou adorar que ele veja. Eu espero muito que tu esteja vendo esse vídeo agora, tá, Levi? De verdade. Nossa, é uma das coisas que mais eu quero na minha vida, que, poxa, ele veja o que eu tô construindo na internet, sabe? Sim. Além dos meus jogos de Minecraft também, porque provavelmente ele O vai Minecraft vai chegar antes, né? Na Vai. vida dele. eu vou ensinar pra ele, com certeza que eu vou ensinar. E falando em ensinamento, eu queria que tu me ensinasse sobre essa questão do Theta Healing e como é que ela pode se ligar nessa questão de prosperidade pra pessoa. Porque prosperidade, eu sempre toco nesse assunto, não é só sobre dinheiro. Sim. O que é o Theta Healing e como é que ele pode nos ajudar nessa questão de prosperidade? Tá, o Theta Healing, ele é uma técnica em que tu vai contratar um profissional para aplicar em ti, né? Ela não é uma técnica que a gente consegue se... Até tu consegue se auto-aplicar se tu tiver o curso. Então, é uma técnica que, eu vou contratar um Theta Healer, que a gente chama, né? E quero que ele me auxilie ali. E no Theta Healing, tu vai escolher um tema para ser trabalhado. Então, vamos dizer que tu é o terapeuta, eu te contratei. Ângela, hoje eu quero trabalhar com a prosperidade. Eu tô sentindo a minha vida muito escassa, nossa, as coisas não estão fluindo, então eu quero trabalhar com a prosperidade. O Theta Healer, ele vai começar a cavar questões dentro de ti, né? Então, como é que é a tua relação com o dinheiro? Como é que era a relação dos teus pais com o dinheiro? O que tu sente quando tu pensa que tu tem muito dinheiro? Quais são os sentimentos que vêm? As emoções que vêm? E daí tu vai cavando essas informações. O Theta Healer vai anotando essas informações. No final da sessão, a gente vai trabalhar isso de forma energética. Então, parece muito bobo até quando eu falo, assim, mas tu permite que eu troque essa crença de que dinheiro não traz felicidade por uma crença de que o dinheiro traz paz, que o dinheiro traz felicidade, que tu pode ser feliz tendo dinheiro? Aí a pessoa vai dizer que sim. E daí a gente vai, acessa a frequência teta, né? E consegue, através da frequência teta, acessar o inconsciente da pessoa pra fazer essa mudança de crença. Quer dizer que a pessoa vai sair de uma sessão rica? Não, né? A gente precisa de mais tempo. Se tu tem 30 anos, tu passou 30 anos cultivando uma crença. Não é em uma hora que a gente vai conseguir mudar. Mas a gente consegue ir ali dando uma alterada nisso tudo. As crenças limitantes, elas têm camadas, né? Então, talvez o que o dinheiro não traz felicidade seja a principal camadinha. Daí tu vai tirar ela. Daí tu achou uma outra crença ali de que o dinheiro, na verdade, te desconecta com Deus. Daí na próxima sessão tu vai tirar. E daí tem uma outra crença ali. A gente nunca para, né? De se trabalhar, de se autoconhecer. A gente não vai estar no top master de evolução nessa vida. Mas a gente pode sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Então, o Theta Healer, ele vem nisso, assim, de trabalhar naquilo que tu acredita sobre a vida e nessa limpeza de crenças limitantes. E de onde que vem esse tipo de terapia? De onde que vem esse conhecimento do Theta Healing? Porque ele é novo, isso? Ele é relativamente novo. Acho que ele é uma técnica que deve ter uns 20, 30 anos no máximo, assim. É uma mulher, a Viana, ela é dos Estados Unidos. E é uma história bem interessante, assim, a dela. Ela tinha muitos problemas de saúde e o que ela traz é que ela se curou através dessa técnica. Que veio pra ela, né? Ela recebeu essa técnica do divino, enfim. Então, veio justamente da necessidade dela. Ela tinha essa necessidade de se curar. Foi treinando nela até que ela começou a ensinar para algumas pessoas. Hoje, os principais cursos é somente ela e os filhos dela que aplicam, né? Os cursos mais elevados. Daí tu pode fazer com tradutor, coisa assim. Mas veio dessa necessidade dela de se curar. Tu disse que veio desse... Ela, digamos que manifestou isso do divino? O que seria esse divino? Como uma forma de inspiração, assim, de intuição, de psicografia, talvez, mediunidade. né? Mediunidade, isso, exatamente. Então, esses seres seriam seres de luz? Ou o pessoal tá falando bastante sobre essa questão de extraterrestre também? Não da questão alien, mas de pessoas de outra dimensão? Eu acho que...
Se a gente vai parar pra pensar, eu acredito que seja tudo mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Sim, tudo O alien, energia. a espiritualidade. Exatamente. Talvez na nossa próxima encarnação a gente não venha pra Terra e vá pra um outro planeta que a gente vai ser o alien, digamos Vou assim, adorar, né? vou adorar. Vai ser bem legal a Vai ser experiência, diferente. né? Espero me lembrar. Então acho que é muito isso, assim, foi da espiritualidade maior, se foi de uma outra dimensão, ou se foram seres humanos mais espirituais, daí eu não sei dizer, assim, mas veio desse lugar de mediunidade. Sim. Ela recebeu. E dentro lá do teu consultório, né, que tu atua em várias áreas, né, da questão de relacionamento, que tu falou agora há pouco, né, na questão de prosperidade, na questão do Theta Healing e também da regressão. O que as pessoas estão vindo até você para corrigirem na vida delas? Um pouco de tudo. É um pouco de tudo, assim. Eu tenho visto muita ansiedade. Eu acho que a ansiedade, ela pode ser considerada já o mal do século, assim, né? Pelo que eu tenho tido contato, principalmente pós-pandemia. É muito difícil hoje uma pessoa que diz, não, eu sou bem tranquila, não fico ansiosa com as coisas. É muito difícil. Então, só que a ansiedade, ela vem de tudo, né? Se eu não tenho um relacionamento saudável, gera ansiedade. Se meu financeiro tá apertado, gera ansiedade. Se a minha relação com a minha mãe é ruim, gera ansiedade. Tudo vai gerando ansiedade. Eu quero um emprego novo, gera ansiedade. Tudo é um motivo para gerar ansiedade. Então, vem muita gente com queixas de ansiedade, a falta de foco hoje, né? Os diagnósticos de TDAH têm vindo muito também. Eu não trabalho com diagnóstico nem laudo, né? Até por conta das terapias alternativas não trabalharem com diagnóstico. Mas vem muita gente relatando sintoma. Eu sempre trabalho com sintoma. Tá. Tens um diagnóstico de TDAH, tá? E o que isso implica na tua vida? De que forma que isso tá te atrapalhando na tua vida? E daí a gente vai focar ali nos sintomas pra melhorar, harmonizar, né? Não existe ex-TDAH, não existe ex-ansioso. Mas existem pessoas que sabem lidar com essas questões e levar a vida de uma maneira mais leve, né? Perfeito. E se tu colocasse numa caixinha as melhores... Eu sei que a gente falou algumas técnicazinhas aqui para prosperidade, para riqueza. Se a gente fosse juntar elas e acrescentar mais algumas técnicas para que a gente consiga prosperar, seja na questão mental, da questão da vibracional, né, da manifestação, da lei da atração, que engloba tudo, quais são as melhores técnicas, os melhores métodos que tu encontrou na tua vida e que tu poderia dizer para as outras pessoas? Eu acho que existe o melhor método para ti, né? Perfeito. Eu dou graças a Deus que existem várias ferramentas, porque a gente precisa buscar a ferramenta que faz mais sentido para nós. Às vezes, pra mim, vai ser perfeito um caderninho de gratidão e pra ti tu vai dizer, que saco, todo dia tem que anotar 5 coisas que eu sou grata. Não, eu quero na técnica ali, né? No dia a dia. Então, acho que é muito o que é pra ti. Pra mim, funcionou muito a questão de mudança de mentalidade. Quando a gente fechou nossa hamburgueria, a gente entrou muito nesse processo de agora a nossa mentalidade vai ser outra. Hoje eu e meu esposo, né, a gente faz muito mais dinheiro do que com a hamburgueria, que parecia que era pra fazer mais, assim, porque era um negócio maior e tal. Então, assim, todo mundo dizia, nossa, vocês devem ganhar muita grana, e a gente ficava tipo, tá, a gente ganha dinheiro, mas não é tanto assim, né? Tem muita despesa e tal. Então, hoje a gente faz muito mais dinheiro juntos do que na época da hamburgueria. E eu contribuo isso, né? Proporciono isso através da mudança de mentalidade. Se tu conheceu a gente em 2021 e se tu conhece a gente hoje, nós somos pessoas completamente diferentes. Por conta desse... Tá, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos mudar a nossa mentalidade mesmo, assim. Então, a gente foi fazendo. A gente testou de tudo. Caixinha de manifestação, diário de gratidão, meditação, tudo a gente foi fazendo, assim. Pra mim, a questão do escrever, pega muito, escrever as coisas que eu quero, ter muito claro aquilo que eu quero, porque eu posso te falar, eu quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Mas daí, daqui a um mês, eu já nem lembro mais o que eu botei, daí eu já quero uma outra coisa. Então, assim, eu vou fazendo. Tem gente que faz, tipo, no começo do ano eu vou fazer a minha lista de metas. Não, minha lista de metas, ela é completamente rabiscada, né? Às vezes isso aqui já nem faz mais sentido, tá? Eu tiro, daí eu já boto outra coisa. As metinhas, as metas e as metonas ali, né? Eu vou subclassificando elas. Pra mim, é anotação, porque daí eu visualizo. Tudo aquilo que visualiza me traz mais conforto. Isso pra mim, né? Então, eu consigo dar uma espiadinha ali e ver, que legal, consegui isso daqui, ó. Nem lembrava mais que eu tinha colocado na lista. Esse ano foi uma coisa disso, assim. O meu marido, ele trabalha com tráfego pago hoje, né? Então, ele que faz toda a divulgação do meu Instagram, trabalha com marketing e tal. Então, no começo do ano, eu tinha botado chegar a 5.000 seguidores no Instagram. E daí, a gente chegou e tá em 5.200. Eu disse pra ele, olha aqui que legal. Eu tava com 4 e pouquinho, né, no final do ano passado. Disse, olha aqui que legal, a gente já conseguiu, ainda é abril e tal. Então, é muito legal tu visualizar que tu consegue algo. Isso, pra mim, é o que faz mais sentido, assim. Listinha de manifestação e movimento.
Ah, com certeza. E principalmente a parte do agradecimento, né? Da gratidão. Isso. Vou falar de novo nesse podcast. Nossa, eu tô chovendo molhado nessa questão da gratidão aqui no podcast, porque eu já falei, acho que em 3 ou 4 episódios já. Mas é que é muito importante. É importante demais e mexeu muito com a minha vida. O pessoal tem que fazer. Inclusive, perguntaram em um episódio passado qual é o aplicativo que eu usei para mudar esse meu paradigma sobre as questões da minha vida. Deixa eu te explicar e depois eu falo qual é o aplicativo. Legal. Rapidamente, porque eu já falei, tá? Tá. Mas é pro pessoal novo que tá nos assistindo também, né? Não tem Vai que é a problema. primeira vez, né? Vai pra você que tá assistindo pela primeira vez. É assim, ó. A gratidão, ela me ajudou demais na minha vida a identificar alguns padrões que estavam acontecendo nela. Por exemplo, eu tinha meses em que eu pensava que minha vida tava horrível. Horrível. Eu tava triste, tava deprimido, tava tendo um mês péssimo. Até que eu baixei um aplicativo chamado Dailyo. D-A-Y-L-I-O. Eu acho que é esse o nome. Um aplicativo simples, a maioria das coisas tudo gratuito lá. O que ele faz? Ele pega o teu mood. Esqueci como é que é isso em português, olha só que gringo. Esqueci de novo. Ai, como fala no Brasil. Como fala? Nossa, que dificuldade de falar português. Pensamentos, o que tá acontecendo comigo? Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô triste. Esqueci como é que se fala o nome disso. Nossa Senhora. Enfim... Aí o que acontece? Todos os dias eu marcava se eu tava bem, se eu tava mal. Que legal. E aquilo lá me mostrava em uma visualização, em uma agendinha, bem bonitinho. Então, tava lá verdinho, amarelinho, que às vezes tava mais ou menos. Às vezes um vermelhinho, aí depois um vermelhinho de novo, aí depois verdinho. Ou seja, depois que eu fui percebendo, nos meses passando, eu fui recapitulando isso. Fui olhar o aplicativo. E lá no aplicativo, a maioria dos meus dias estavam verdes. E poucos dias estavam vermelho. Significa que o teu mês inteiro ele tava mais... Como é que eu posso dizer? Mais difícil? Eu não sei. Mas na hora que eu tava olhando para aquele aplicativo, eu fui percebendo, cara, o meu mês ele não tá ruim. Meu mês não tá ruim. Meu mês tá maravilhoso. E eu ficava pensando, poxa, meu mês inteiro tá meio ruinzinho aqui. E foi através desse aplicativo, de olhar o meu pensamento, de olhar as coisas que estão acontecendo, eu comecei a agradecer de verdade pelo aplicativo. E isso me ajudou demais. Legal. Me ajudou demais. Então a gratidão é uma das coisas que mais me ajudaram nessa vida. De verdade. Que a gente vibra muito no negativo, né? Sim. Tu teve um dia maravilhoso, no final do dia tu teve uma notícia médio ruim. Pronto. Meu dia foi horrível. Hoje o dia foi horrível, a gente foca muito no negativo. Se eu chego pra ti e digo, nossa, que jaqueta bonita, onde é que tu comprou e tal? Imagina, eu comprei no brechó, paguei bem baratinho. Agora se eu falo assim, nossa, que jaqueta esquisita, tá rasgada e tal, pronto. Tu nunca mais usa ela, né? Algumas pessoas. A gente foca muito mais no negativo. Com certeza. E assim, Mara, se tu pudesse falar pras pessoas, eu sempre pego isso no finalzinho do podcast, né? Que é, se a pessoa tivesse um megafone pra poder falar pro mundo inteiro, para as pessoas melhorarem alguma questão, conseguirem melhorar de vida, tem algum problema relacionado à escassez, à prosperidade, o que tu falaria para essas pessoas? Mudança de mentalidade. Pra mim é a chave principal da gente mudar a nossa vida. E bato nessa tecla porque foi pra mim, né? A partir do momento que a gente é muito acostumado a ficar no papelzinho de vítima, né? O papel de vítima, ele é gostoso. Mas meu pai e minha mãe fizeram assim, me criaram assim, então eu tô acostumado a ser assim. Porque o fulano fez isso comigo, olha que absurdo. Olha aqui como eu sofri. E daí tu recebe um carinho emocional das pessoas através daquilo, né? Então é muito confortável. Ficar no papel de vítima é estar no negativo. Só que a vítima, ela não tem nada. Ela só tem sofrimento. A vítima, ela não prospera, a vítima não tem relacionamento saudável, a vítima não tem dinheiro, a vítima não tem uma família feliz, porque ela só tá vendo o sofrimento, o negativo. Então, a partir do momento que a gente escolhe ok, foi ruim até aqui, meu pai e minha mãe fizeram coisas comigo que não foram legais, me ensinaram coisas que não são legais, mas agora eu vou escolher fazer diferente. E a gente começa essa mudança de mentalidade, pra mim é a principal virada de chave. E de novo, né, Ângelo, não é fácil. Não tô dizendo aqui agora todo mundo vai começar a pensar diferente, a tua vida vai mudar e pronto. Não, é um processo, às vezes vai levar 1 ano, às vezes vai levar 2 anos, às vezes vai levar 10 anos. Tu nunca vai parar de mudar a tua mentalidade. Mas a vida vai melhorando a partir do momento que tu consegue ir mudando também a mentalidade. Então, pra mim, é a chave de tudo, assim. Que bom que a gente tem terapias e técnicas alternativas pra auxiliar nisso. Mas a partir do momento que tu decide mudar a tua mentalidade, a tua vida vai mudar também, com
com certeza. Com certeza. O pessoal fala bastante sobre essa questão de mentalidade e as pessoas às vezes acabam esquecendo isso. Como eu falei, é normal a gente viver no piloto automático em alguns momentos da nossa vida. Mas de vez em quando, poxa, olhar para dentro de si e perceber o que está acontecendo na sua própria vida, ela vai te mostrar tantos caminhos que tu pode andar na tua vida, ao invés de se encaixar dentro de uma caixinha, como a gente vem falando. E eu marquei aqui a palavra processo que tu falou. Esse processo, ele não precisa ser rígido. E principalmente, se a pessoa não está vendo o resultado agora, não tem problema nenhum. Continua fazendo as afirmações. Uma das coisas que, agora fazendo um parênteses aqui, é que se pode dar certo, por que não fazer? Ao invés de olhar com julgamento o que as pessoas estão falando sobre manifestação, ou até, colocando mais um parênteses aqui, os coaches estão falando, poxa, o coach está falando uma besteira lá, poxa, dá uma olhadinha, vê como é que funciona, vê se, poxa, funciona para ele, poxa, eu vou trazer para mim, vou testar, não custa nada, testa, é um processo, e se não está fazendo efeito, continua na tua fé, continua na tua espiritualidade, continua na tua religião, continua manifestando, continua fazendo tudo aquilo que tu acha que vai ser bom para sua vida e não desiste. Porque aí, poxa, se tu desistir de uma coisa que tu quer tanto na tua vida, poxa, para que continuar fazendo as coisas que tu faz? Sabe? Poxa, vamos mudar, vamos tentar fazer acontecer. E uma das coisas que mais me intriga também é a questão da preguiça. Eu sou uma pessoa que eu era, ou que eu colocava muito na minha cabeça que eu era preguiçoso. Hoje eu vejo que não com meu filho. Meu filho, eu percebi que eu não sou preguiçoso. É só falta de agir. De questão de, poxa, vamos fazer logo. Então, é muito mais questão de organização. Hoje eu estou tentando me organizar melhor. Então, essa questão da preguiça que rola muito nas pessoas é uma das coisas que mais vai travar elas na vida. E às vezes ela pode pensar, poxa, mas hoje eu tô com preguicinha, vou ficar aqui vendo Reels. É gostosinho ficar aqui vendo Reels. Bem, olha que bonitinha a foto do meu filho. Que lindo. Então, a preguiça, poxa, não vai te levar a lugar nenhum. Pega um tempinho da tua vida, estuda sobre aquilo que tu gosta. Manifestação, sobre o dinheiro. Pô, se toda essa questão de manifestação não faz sentido pra ti, tu tá assistindo até o final e olhou pra esse vídeo e falou, ainda não tá fazendo sentido. Ok, testa algumas coisas, então vai procurar sobre questões financeiras. Vai estudar sobre finanças. Isso ajuda demais. Muito. Pode pesquisar aí o livro, O Segredo da Mente Milionária. Começa com ele. Depois parte ali pro Napoleão Hill, que é muito bom também. O Mais Perto que o Diabo é muito bom. Pai Rico, Pai Pobre. Que são livros de começo para você começar a entender. Depois aí tu pode partir para outros mais complexos e tudo mais. Ou também canais no YouTube que são muito bons. O Me Poupe me ajuda bastante. Até o Primo Rico também. Mesmo que essas pessoas, as outras pessoas podem achar, poxa, uma índole bem diferente. Cara, pega aquilo que funciona pra você. Deu certo pra ele, né? Que funciona pra ele. Então, Mara, obrigado de verdade por todo o teu conhecimento. Tu falou muito bem aqui. Que bom. Quebrou vários paradigmas da minha cabeça. Sobre essa questão de regressão também, que eu achei muito legal. De verdade, eu acho sensacional essa ideia de que não é querendo tirar a nossa culpa daqui. Mas às vezes, se não tá funcionando aqui, talvez tenha acontecido lá atrás. Isso. Vamos pesquisar, vamos procurar sobre, vamos ir para uma terapia diferente, abrir meus olhos, expandir minha consciência através de outros tipos de terapia. Claro, indo de acordo com as tuas crenças, com certeza, se tu quiser, tudo bem, faz parte. Mas tenta se conhecer melhor, encontrar essas coisas. Começa, né? Eu sempre digo, começa. As coisas vão vindo, depois elas vão vindo. Vai se encaixando melhor, né? Exatamente. Mas precisa começar. Parado não vai dar, não. Não vai dar. E, Mara, se as pessoas quiserem te conhecer, quiserem te contratar assim para fazer uma terapia com ela, tu faz online também? Faço online também. Ah, perfeito. Onde que as pessoas podem te encontrar? No Instagram é a minha principal fonte, né, de divulgação, de marketing, digamos assim. Posso falar @? Claro, pode. Vai estar aqui na descrição do vídeo também, então mas pode falar. É @psicomarapolinário. Tá. Lá tem todos os meus contatos, né, telefone, enfim. Só me chamar lá no direct, no WhatsApp que eu respondo, sou eu mesmo que respondo as conversas, assim. Então, ali a gente já troca umas mensagens, já entendo melhor o que a pessoa tá precisando e já direciono pro que é melhor. E tu tem algum curso, assim, alguma coisa que o pessoal pode conhecer sobre prosperidade, sobre regressão, alguma coisa do tipo? Então, spoiler, ainda não, né? Ainda não? Ah, que bom. Eu fiz o Renovar, né? Até ali que a gente conversou um pouquinho antes. Teve o Renovar no começo do ano, que foi um grupo terapêutico para prosperidade. Então,
Eu fecho sempre 10, 12 vagas no máximo, não é muitas pessoas, mas a gente trabalha justamente nessa questão de crenças limitantes a respeito do dinheiro. Ali todo dia eu mando áudios, insights, coisas que a gente vai pensando, reforçando, para que as pessoas comecem a mudar a questão da mentalidade através do dinheiro. Então ali eu faço uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, a gente lança o Renovar. Geralmente é para dinheiro, mas também já fiz para relacionamento, autoestima, né? Coisas que o pessoal pede. Mas os cursos, tanto da minha forma de trabalhar, né? Que é uma coisa que a gente tá pensando a longo prazo, tanto de regressão, em breve teremos novidades, digamos assim. Ah, perfeito. Então segue lá a Mara para vocês conhecerem, muito provavelmente esse curso que deve estar vindo. É isso mesmo. Mara, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço de coração o convite, muito feliz de Obrigado. estar aqui. De verdade, também tô feliz. Eu tenho certeza que vocês gostaram também do episódio. Se você gostou, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. Na descrição do vídeo vai estar as redes sociais da Mara, que ela acabou de falar. A minha rede social também é a pessoal, do Ângelo Bertier, que é o meu nome. E também a do Senso Comum, o do cortes do canal. E também um link para você se inscrever aqui no canal, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ah, outra coisa, se você tem alguma dúvida, alguma questão da tua vida que tu não consegue resolver, algum problema que você vem enfrentando há muito tempo, comenta aqui nos comentários, que no próximo episódio talvez eu consiga encontrar um profissional que te ajude na área, tá bom? Muito obrigado, até agora que você assistiu esse vídeo e tamo junto, tchau, tchau.